Episódio de hoje, política como sempre. Versão brasileira, Alan. Estou muito menos interessado no meu prestígio do que no futuro deste país. Vamos dar ao Richard Nixon a aposentadoria que ele realmente merece. De 4 em 4 anos, nosso país é tomado de insanidade temporária. A eleição para presidente. Isso é democracia. Uma oportunidade para os políticos fazerem promessas que não cumprem. E em novembro é a nossa oportunidade para acreditarmos neles. Richard Nixon é um homem de vida exemplar e inatacável, que sempre se dedicou a servir o povo americano. A campanha de 1972 não foi uma exceção. Aquele outono foi uma época de entusiasmo, de reflexão. Uma época de paixão. Uma época para examinar os grandes temas. Kevin, preste atenção. Desculpe. Eu não posso fazer nada. Para que vocês, jovens, possam continuar a desfrutar a vantagem de viver no maior país da Terra. Mas, acima de tudo, era uma época de debates. Debates intermináveis. Obrigado. Obrigado, Sr. Lead. E agora, com o ponto de vista da oposição, o Conselho de Alunos McKinley tem o prazer de receber o Sr. Michael Detweiler, chefe do Comitê Pro-McGovern. Sr. Detweiler? Ótimo. Outro discurso. Vamos encarar. Para quem não tinha ainda 18 anos, só havia uma maneira de descrever essa farsa. A política é uma coisa que fede. Qualquer pessoa que fale aqui do futuro de vocês usando palavras como valores morais, lei e ordem só está remexendo nesse lixo. Eu discordo dessa afirmação. Estão vendo? E vocês não podem ficar aí sentados ouvindo isso, porque é a geração de vocês que está sendo enxovalhada. São vocês que vão herdar o planeta que eles poluíram. São vocês que vão voltar para casa dentro de sacos. Mas são também vocês que podem ajudar a eleger o senador McGovern, porque ele é o único homem que pode impedir tudo isso. Talvez fosse porque ele falava de problemas que nos diziam respeito, ou talvez porque fosse a primeira vez que alguém usava o verbo feder no auditório do McKinley. De qualquer modo... havia alguma coisa naquele discurso que nos atraía, que nos fazia pensar, duvidar, ver a política de uma maneira que tínhamos que respeitar. As garotas estão doidas por esse cara. Dá uma olhada. Todas em cima dele. Tínhamos que admitir, o cara tinha carisma, o cara tinha charme. E minha namorada estava quase se jogando nos braços dele. Acha que é uma causa perdida? Bem, Algumas não. das maiores vitórias na política surgiram de causas perdidas. Estava na hora de interromper essa pequena convenção. Winnie? Oi, Kevin. Esse é o Mike. Oi, Mike Detweiler. Kevin Arnold. Então, o que achou do debate? Eu procurei me conter. Bom, eu achei interessante. Interessante? Eu achei maravilhoso. É? Sabe, eu também concordo com o Kevin. Eu não aguentava mais me ouvir falar. Aham. Olha, foi legal conhecer você, mas nós temos que ir. Mike estava dizendo que podemos ajudar na campanha. Mas é claro. O que você acha? Nós? Escute, só porque vocês não têm idade para votar, isso não quer dizer que não possam ajudar. Por que não aparecem no comitê? Tem pizza fria, refrigerante e também tem um monte de coisa para envelopar. Legal, nós vamos pensar. Ótimo, espero vocês lá. Eu ia pensar. 1 minuto e meio. Winnie, você não vem? Ah, claro. Bem, talvez nem fosse pensar. Gastamos 150 bilhões. Só no Vietnã. Infelizmente, em 1972, isso era difícil. As pessoas pareciam respirar, dormir e comer política.
inclusive minha família. Meu pai, por exemplo, pesava todos os argumentos e os resumia numa só palavra. A maioria do pessoal da faculdade vai votar em McGovern. Gosto do que ele pensa a respeito dos direitos da mulher. Ele respeita a nova posição que as mulheres vêm assumindo na sociedade. Minha mãe, por outro lado, tinha uma opinião mais pessoal. Ótimo. Tem mais batatas? Estão aqui. Ei, babaca, em quem você vai votar? Depois tinha meu irmão, representando a ralé. Que história é essa? Eu não tenho idade para votar. E daí? Vendo meu voto por 5 paus. Quero a minha comissão, babaca. Afinal de contas, éramos uma espécie de perfil dos Estados Unidos. Cada um tinha interesses totalmente diferentes. Mas estávamos interessados. O que você fez? Bem, todos menos um. Me inscrevi como voluntária. É mesmo? Ele precisa de nós, Kevin. Quem, McGovern? Não, Mike Detweiler. E no âmbito nacional, as pesquisas de hoje dão ao presidente uma vantagem de 20 pontos. As pesquisas em todo o país mostram... Viu, é importante. Temos que nos envolver. Ótimo, então vamos. Bem, em matéria de política e de humor... Winnie, nós temos que fazer isso. Temos. Eu tinha muito que aprender. Bem, chegamos. Ótimo. Concordei em entrar na luta. Não que eu tivesse opção. Talvez não fosse tão ruim assim. Eu podia aprender alguma coisa. Afinal, era uma chance de estar junto de pessoas que se preocupavam. Pessoas como... Oi, Winnie. Oi, Mike. Oi, Kevin. Mike, isso acabou de chegar da gráfica. Eu vou pôr no depósito. Obrigado, Peg. Peg Kimball, ela é meu braço direito nessa campanha. E aí, Kevin, que bom que você veio. Sabe, eu achei que eu... Foi por causa da Winnie, certo? Qualquer razão é válida. Cada um tem seu motivo. Aquele cara ali quer que a maconha seja legalizada. Ele não se importa com os cortes na assistência médica. É por isso que ela está aqui. E nenhum dos dois se interessa pelo financiamento da casa própria. É por isso que ela está aqui. Winnie veio porque perdeu o irmão. Você está aqui por causa da Winnie. O que conta é que juntos estamos fazendo tudo o que podemos para eleger a única pessoa que se preocupa com essas coisas. Deu para entender? Depois disso, não havia mais nada a dizer, a não ser... Vote McGovern. Vote McGovern. Pegue, por favor. Vote McGovern. Não, obrigado. Vote McGovern. Vote McGovern. Vote em McGovern. Ele Vote quer em mudar. McGovern. Vote McGovern. Legal, eu quase consegui dar um pra ela. Ninguém disse que ia ser fácil, Kevin. Com licença, senhora. Pensei que fosse um cupom. 2 horas depois de distribuir folhetos, uma coisa era evidente. Escuta, Winnie, estamos perdendo tempo. Eu não vou ficar aqui fazendo papel de bobo. Ninguém presta atenção, ninguém se importa. Temos que fazer com que se importem. Certo. Vote McGovern. Vote McGovern. Ele quer mudar. Conclusão. Minha namorada, tão inocente, lutava numa batalha perdida. Espere. A eleição talvez não seja importante para você agora, mas pense nos seus filhos. A geração deles vai ter que enfrentar tudo isso se alguém não começar a mudar as coisas agora. O senador McGovern quer acabar com a guerra, quer acabar com a pobreza, quer acabar com a poluição. Ele se preocupa com pessoas como nós. Mas precisa dos seus votos. Eu vou pegar Eu também. Foi como se eu namorasse Joana Dark. Você me deixou orgulhoso. Só fiz o que você disse. Imaginem como o namorado de Joana Dark se sentiu. Você sabe como fazer uma campanha. Nasceu para isso. O Kevin também ajudou. Claro. Bom trabalho, Kevin. Fique com o troco. Continue trabalhando assim. Obrigada. Muito bem, vamos lá. Não que eu invejasse aquele momento de glória. Sabe, Winnie, você também me deixou orgulhoso. Hã? Era demais para minha cabeça.
E aí? Quer sair para comer um hambúrguer? Claro, eu só vou perguntar uma coisa pro Mike. Talvez fosse a maneira como ele olhava para ela ou a maneira como ela olhava para ele. De repente percebi uma coisa a respeito dessa campanha. Talvez os candidatos fossem Nixon e McGovern, mas o que tínhamos aqui era uma disputa entre outros homens. Eu penso em dar a anistia a todos aqueles que fugiram do alistamento. Temos que estabelecer um prazo para essa guerra acabar. Quando a campanha chegou na última semana, a tensão aumentou. Havia muita coisa em jogo. O futuro, o país e minha namorada. Muito bem. Por favor, escutem. Escutem. Muito bem. Eu sei que estão cansados. Sei que acham que deram tudo o que tinham. Sei que acham que não se esqueceram de nada. Mas eu sei que vocês podem. Estamos com você, Mike. Obrigado. Muito obrigado. Continuem trabalhando. Vamos lá. E no meio de tudo estava Mike Detweiler, o senhor carisma, o senhor político, o senhor ladrão de namoradas. Eu estava na maior competição de minha vida. Meu adversário estava na frente e eu tinha que fazer alguma coisa para ultrapassá-lo. Obrigada. Olha, Winnie, nós estamos trabalhando há 3 semanas sem parar. Vamos sair mais cedo hoje para fazer alguma coisa? Tem tanta coisa rolando. Eu sei, mas vamos ficar um pouco juntos. Só você e eu. Está certo. Legal. Winnie, eu posso falar com você? Claro que é. Escuta, você pode ficar até mais tarde hoje? Bem... Nós temos um compromisso esta noite. Claro. Eu entendo. Engula essa, companheiro. Temos uma reunião com um grupo de correligionários essa noite e... Com todo o trabalho que você vem fazendo, achei que devia participar. Seria ótimo, mas como eu já disse... O que você acha, Winnie? Bem... Realmente precisa de mim? É claro que sim. Você é meu braço direito. Está bem. Eu não podia acreditar. Está bem. Mas e o nosso programa? Desculpe, Kevin, mas só faltam 4 dias para a eleição. Você sabe como é importante para mim. Eu sei que você me entende. Ela estava brincando? Claro que eu entendia, mas não ia dizer nunca. Winnie, esse cara tem o triplo da sua idade. Quem? Quem? Mike, é claro. O cara que está dando em cima de você. O quê? Vamos, Winnie, pense um pouco, porque ele quer que você fique até mais tarde. É uma reunião da campanha. E pra que você acha que ele está fazendo campanha? Eu não acredito, Kevin. O futuro do nosso país está em jogo e você só se preocupa com seu ego. Eu estava quase louco de ciúmes. Então, disse uma coisa da qual me arrependeria para o resto da vida. Me diz o que é de tão errado com o Nixon. Kevin, não seja idiota. Posso ser idiota, mas não sou cego. Eu vou embora. E assim, larguei a política. Definitivamente. De uma vez por todas. Para sempre. Até 4 horas depois. Posso saber o que estamos fazendo aqui? Olha, eu só quero ver o que está rolando lá. Certo. Sabe, eu já vi isso em Missão Impossível. Olha só. O que acha que eles estão fazendo lá? Minha imaginação voava. Via beijos apaixonados, abraços ardentes, pernas entrelaçadas. De repente, as luzes apagaram. Eu vou entrar lá. Que legal. Ei, me traz uma rosquinha, hein? Esqueça. Eu não queria rosquinhas, queria Mike Detweiler. Era evidente que o cara pretendia dar um novo significado à expressão política nos bastidores. Droga. Só havia uma coisa a fazer.
Foi por isso que naquela noite, às 9h22, fiz uma coisa que mais tarde se tornaria manchete em todos os jornais. Eu, Kevin Arnold, arrombei a sede da campanha de McGovern. Claro, talvez Mike fosse se aproveitar do entusiasmo e da ingenuidade de Winnie para satisfazer suas diversas necessidades. Mas Mike não contava com uma coisa. Mike não contava com... Mike... Pare. Talvez contasse. Calma, ele é um dos nossos. O que você quer, Kevin? Eu só vim aqui pra... Isto é... Bem, chegou na hora certa. Kevin, quero que conheça o senador McGovern. Olá, Kevin. É um prazer conhecer você, filho. Kevin também trabalha para o senhor. Kevin, é a dedicação e a convicção de jovens como você que nos fizeram ir até o fim dessa campanha. Continue trabalhando. Obrigado. De nada. Foi então que entendi o que este momento significava. Bom, eu já vou embora. Significava que eu fazia parte da história. Significava que eu podia entender o que estava acontecendo. Eu não podia competir com Mike Detweiler. Ele tinha George McGovern no bolso do colete. Quando ele diz que o presidente não está dizendo a verdade, quer dizer que aspectos... Terça-feira, 17 de novembro de 1972. Enquanto a nação inteira se preparava para eleger o homem que a governaria nos 4 anos seguintes, eu me perguntava o que era riboflavina. E aí, pai, em quem vai votar? Quero dizer uma coisa, Winnie. Quando eu entrar na cabine, não tenho que dar satisfações a ninguém, só a mim mesmo. Nem você. É um direito dos americanos. Nixon, acertei? Vamos andando. Não chegue atrasado na escola, querido. Tá certo, mãe. É, até logo, panaca. Vou eleger o presidente. E não esqueça de puxar a descarga. E assim, enquanto minha família ia cumprir seu dever cívico, fiquei para trás, mal-humorado. Eu estava amargo. Tinha visto como era a política. Um jogo de pessoas ávidas pelo poder que não se importavam em usar pessoas inocentes. Volte, McGovern. Eu me sentia desiludido, sem meus direitos. Na verdade, eu estava adiante de minha época. Naquela noite, sozinho no meu quarto, fiquei pensando em Winnie e Mike. Eu me perguntava o que significava tudo aquilo. E agora, na 105 FM, um boletim da eleição. Virada surpreendente do senador McGovern no estado de Massachusetts. Os primeiros resultados indicam que o senador vence também no Distrito de Colômbia. A grande concentração de jovens, mulheres e negros nessa região está dando ao senador essa vitória inesperada. Um porta-voz do senador McGovern... Naquele momento, sem mais nem menos, soube a resposta. Passando pelas ruas, via a luz azulada dos aparelhos de televisão em todas as janelas e comecei a entender o que atraiu Winnie. Em toda a cidade, em todo o país, o povo via o desenrolar de um novo capítulo da história. E eu tinha ajudado a escrever esse capítulo. Agora queria participar da emoção da vitória. Os primeiros votos que temos computados, Ou da agonia da derrota. leste, indicam a vitória de Richard Nixon. Ali estava, preto no branco. Enquanto eu chegava lá, a vitória esmagadora do senador McGovern se transformou em derrota. Por favor, escutem. Bem, acabei de falar com o Comitê Central. O senador vai reconhecer oficialmente a derrota. Mas apesar de termos perdido, sei que o senador gostaria de agradecer a cada um de vocês o que fizeram aqui. Lutamos por uma boa causa. Mudamos alguma coisa. E vocês devem se orgulhar por isso.
Eu me orgulho. Obrigado. O mais engraçado foi que, naquele momento, descobri como estava enganado. Até entendia o que o Winnie via naquele cara. Mike, como foi possível? Afinal, aquele homem alimentou seus sonhos, seus valores, seus ideais. Ei, escute, não é o fim do mundo, isso é só política. Além disso, nós sabíamos que ele não tinha chance, não é mesmo? O quê? Ei, vamos tomar alguma coisa. Cuide-se, está bem? Talvez Kennedy saia em 74. Muitos corações se partiram nos Estados Unidos naquela noite. Mas eu só me importava com um. Que pena. Você acha que fui muito boba, não é? Já não importava mais quem estava certo, quem estava errado. Tudo o que importava era... Escuta, você quer comer um sanduíche? Obrigada. Afinal, talvez Mike tivesse razão. Em política, você sempre tem que lutar. Os anos 60 tinham terminado, mas logo surgiriam outras causas pelas quais lutar. Levamos este país a uma nova concepção. Aquela eleição mudou a maneira como minha geração encarava a política. Descobrimos, apesar de tudo, que podíamos participar do processo, que podíamos acreditar. Até agora, 20 anos depois, apesar de todas as provas em contrário... Foi uma pena. Quem sabe na próxima, as coisas vão ser diferentes. Lembro bem daquela noite. E ainda acredito nisso.